Até hoje eu acordo no meio da noite sentindo aquele cheiro de carne humana queimada nas minhas narinas. O barulho da pele dele chiando embaixo do ferro de passar ainda ecoa na minha cabeça, mesmo depois de tanto tempo. Não me arrependo, não. Cada letra que marquei naquele peito sujo foi por uma lágrima que minhas meninas derramaram escondido. Dizem que mãe não deve fazer justiça com as próprias mãos. Mas quem nunca viu o olhar vazio de uma criança abusada não sabe do que uma velha como eu é capaz. Meu nome é Clotilde Aparecida Menezes. Tenho 85 anos e hoje vivo aqui em Joinville, Santa Catarina. Nasci lá no meio do agreste pernambucano, em Camocim de São Félix, terra de clima frio e gente quente. Vim parar no sul depois de muita desgraça, depois que a vida virou do avesso e eu precisei fugir com minhas 2 filhas. A história que vou contar para vocês é pesada, não é para qualquer um, não. É uma história de dor, mas também de libertação. E você? De onde está me assistindo? Comenta aí embaixo o nome da sua cidade e se conhece alguém que passou por algo parecido comigo. Infelizmente, sei que não sou a única. Tem muita mulher por esse Brasil afora que já precisou virar bicho para defender seus filhotes. Era 1974, eu tinha 34 anos e trabalhava na fábrica de tecidos em Caruaru. Minha vida não era fácil não, viu? Acordava todo dia antes do sol nascer, com as mãos já doendo de tanto puxar linha e empurrar tecido nas máquinas. Meu Zé tinha morrido fazia 1 ano, num acidente feio na usina de cana-de-açúcar. Voltou para casa num caixão pregado, sem que eu pudesse ver o rosto dele uma última vez, de tão arrebentado que ficou. Disseram que ele caiu dentro de uma moenda. Foi uma tristeza só. Fiquei sozinha com minhas 2 meninas. A Marinalva tinha 10 anos, esperta, parecia uma moça já, ajudava a cuidar da casa quando eu estava na fábrica. A Rosinha, de 7, era miudinha, calada, apegada demais comigo depois que o pai morreu. As 2 eram a razão de eu levantar todo dia, mesmo quando o corpo não queria mais. Tínhamos pouco, mas dava para viver. Um quartinho emprestado nos fundos da casa de minha mãe, a comida racionada para a semana inteira, as roupas lavadas no tanque de madrugada antes de ir para a fábrica. Mulher sem marido é como casa sem teto, minha mãe dizia todo santo dia. Arrume logo outro homem, Clô, antes que essas meninas cresçam sem rumo. No interior, naquela época, mulher viúva com filha mulher era vista como problema. O povo falava, cochichava quando eu passava. As mulheres casadas não queriam suas filhas brincando com as minhas, como se não ter pai dentro de casa fosse doença que pega. Essas meninas vão virar mulher da vida se não tiver um homem para botar moral, ouvi a vizinha dizer uma vez. Era uma pressão danada. Eu resistia. Não quero homem nenhum, mãe. Tô criando minhas filhas muito bem sozinha. Mas ela insistia. As pessoas na rua insistiam. Era como se uma mulher não pudesse existir sem um homem do lado. Ah, se soubessem o preço que a gente ia pagar por essa ideia. Foi na feira de domingo que conheci o Jerônimo. Eu estava pechinchando umas batatas. Ele era dono de um armazém ali perto e me ofereceu um preço melhor se eu comprasse com ele. Um homem de seus 40 e poucos anos, cabelo bem aparado, roupa limpa. Tinha jeito de gente séria. O armazém dele era um dos maiores da região. Fornecia até para os hotéis da cidade. Mulher trabalhadeira como a senhora merece um desconto, ele disse, sorrindo de um jeito que parecia sincero. No domingo seguinte, lá estava eu na feira de novo, e ele já me esperava com um pacote de biscoitos para as meninas. Começou a aparecer lá em casa, sempre trazendo alguma coisinha. Um pacote de café, um pedaço de carne melhor, um resto de tecido que sobrou no armazém que dava para fazer um vestido para as meninas. Minha mãe ficava toda animada quando ele chegava. Esse é homem de família, Clotilde. Não deixa escapar, não. A Marinalva desconfiava dele desde o começo. Não gosto desse homem não, mãe. Ele fica olhando a gente esquisito. Mas eu achava que era ciúmes, sabe? Criança sem pai, vendo o outro homem chegando, achei que era normal. A Rosinha era mais quieta, não dizia nada, só se escondia atrás da porta quando ele chegava.
Eu devia ter prestado atenção naqueles sinais. Meu Deus, como eu devia! 3 meses depois de nos conhecermos, casamos. Foi uma cerimônia simples no cartório, seguida de um almoço na casa da minha mãe. Ela estava radiante, como se tivesse resolvido o maior problema do mundo. As meninas estavam caladas, de vestido novo que ele mesmo comprou o tecido. O Jerônimo parecia o homem mais feliz do mundo. Agora vocês têm um pai de novo, ele disse para as meninas durante o almoço. A Marinalva baixou os olhos para o prato. A Rosinha apertou minha mão embaixo da mesa até os dedinhos ficarem brancos. Nos mudamos para uma casa atrás do armazém dele. Era melhor que o quartinho onde vivíamos antes. Tinha 2 quartos, uma sala, cozinha com fogão a gás, luxo que eu nunca tinha tido. Pensei que finalmente a vida estava dando uma folga pra gente. As meninas iam poder estudar sem preocupação. Teríamos comida na mesa todo dia. Eu poderia até guardar um dinheirinho pro futuro delas. Como eu estava enganada, meu Deus do céu. Na primeira semana de casados, Jerônimo era só gentilezas. Fazia questão de levar as meninas para a escola antes de abrir o armazém, buscava elas na saída. Deixava que eu continuasse trabalhando na fábrica, dizia que mulher independente tem mais valor. Preparava o café da manhã antes de eu sair. Quem visse de fora pensava, que homem de ouro essa Clotilde arranjou. Aos poucos, ele começou a sugerir que eu fizesse hora extra na fábrica. O dinheiro tá curto, Clô. Se você ficar mais umas horinhas lá, dá para comprar material escolar melhor para as meninas. E eu, boba, acreditava. Saía de casa às 5 da manhã e só voltava depois das 7 da noite, exausta, as mãos em carne viva de tanto trabalhar. Jerônimo cuidava das meninas depois da escola, dava banho, comida. Eu agradecia a Deus por ter mandado um homem tão bom para nossa vida. Foi quando a Rosinha começou a fazer xixi na cama de novo. Ela já tinha parado com isso fazia anos, desde os 4. De repente, todo dia eu tinha que lavar os lençóis dela de madrugada. É manha, dizia Jerônimo. Criança faz isso para chamar atenção. E eu, cansada demais para pensar direito, acreditava. Depois veio o silêncio. Minhas meninas, que sempre foram de conversar, de contar as coisas da escola, ficaram mudas como porta. Jantavam olhando para o prato, respondiam só o necessário quando eu perguntava alguma coisa. A Marinalva, que era tagarela, vivia com a cara enfiada nos livros. A Rosinha passou a se esconder debaixo da cama quando chegava a hora do banho. É fase, Jerônimo dizia, me abraçando por trás enquanto eu lavava a louça do jantar, tão cansada que mal conseguia ficar em pé. Criança é assim mesmo, daqui a pouco passa. E eu, sem forças para questionar, só balançava a cabeça e ia dormir. Às vezes, acordava no meio da noite e achava que tinha ouvido um choro, mas quando ia ver as meninas, estavam quietinhas na cama, de olho fechado. Hoje, eu sei que elas fingiam dormir. 5 anos se passaram assim. 5 anos em que eu trabalhava como uma condenada na fábrica, chegava em casa morta de cansaço e não via o que acontecia debaixo do meu próprio teto. 5 anos em que aquele monstro... Meu Deus, como pude ser tão cega? A tragédia só não foi maior porque um dia a Marinalva, já com 15 anos, começou a sentir dores terríveis na barriga. Febre alta, vômito, uma fraqueza que não passava. Faltei no trabalho para levar ela no hospital da cidade. O doutor examinou, franziu a testa e pediu para falar comigo em particular. Meu coração já sabia antes da minha cabeça. Alguma coisa muito errada estava acontecendo. Senhora Clotilde, o médico disse, fechando a porta da salinha. Sua filha tem sinais de... abuso. A palavra caiu como uma pedra no meu estômago. Como assim, doutor? Eu ainda tentava me agarrar à ignorância, aquele último lugar onde eu podia me esconder. Ela tem... machucados, no lugar que não devia ter. Ele olhava para o chão embaraçado. E não é de agora. Parece que já faz tempo. Mas espera lá, antes de ir direto para o final, tenho que contar essa história lá do começo,
porque o inferno tem um caminho que vai se fazendo aos poucos, sabe? A gente não acorda um dia e descobre que tá no meio das chamas. A gente vai se queimando devagarinho, dia após dia, sem nem notar que a pele já tá em carne viva. Minha rotina era mais pesada que saco de pedra. Acordava todo dia às 4 da manhã, mesmo quando o corpo implorava por mais um restinho de sono. Acendia o lampião, porque naquela época a luz elétrica ainda falhava muito na nossa região. E ia direto fazer o café. Preparava a marmita das meninas, uma mistura de feijão com arroz e, quando tinha sorte, um ovinho frito por cima, ou um pedaço de carne de terceira que sobrava do armazém. Deixava tudo pronto, o uniforme das meninas passado e colocado em cima da cama, as tarefas da escola conferidas. Era muito para uma pessoa só fazer, mas eu fazia. Lá pelas 5h30 já tinha que estar no ponto para pegar o ônibus da fábrica. Era um ônibus velho, barulhento, que sacudia a gente por dentro. Metade das mulheres dormia naquela viagem, cabeça encostada no vidro, babando de cansaço. Eu não conseguia dormir. Ficava pensando nas meninas, se iam comer direito, se iam para a escola certinho. A preocupação não me deixava descansar nem quando o corpo pedia. Foi nessa época que o Jerônimo começou a se oferecer mais e mais para cuidar das meninas. Deixa comigo, Clô. Vou fechar o armazém mais cedo e busco elas na escola. Você fica na fábrica e faz umas horas extras, que o dinheiro está precisando. No começo, achei que era só bondade mesmo. Gratidão até sentia. Ele estava certo. O dinheiro nunca sobrava no fim do mês. As horas extras viraram rotina. Das 5 da tarde, quando batia o ponto normal, eu emendava até às 7, às vezes até às 8 da noite. Chegava em casa arrastando as pernas, o corpo moído, os dedos cortados pelos fios e agulhas. As meninas já tinham jantado, já tinham tomado banho. Elas já comeram, já estão limpinhas, só falta dormir, Jerônimo dizia, me servindo um prato de comida requentada. Você tem sorte de ter um marido como eu. E eu, boba, agradecia. Os sinais estavam todos lá, feito letreiro piscando na minha cara, mas eu não via. Ou não queria ver, que é pior ainda. A Rosinha, minha caçula, que era tão apegada com o Jerônimo no começo, passou a se esconder quando ele chegava. Se enfiava debaixo da mesa, se trancava no banheiro. Vem cá, minha princesinha, vem dar um abraço no papai, ele chamava, e ela fingia que não ouvia. Que foi, minha filha? Tá com medo do seu Jerônimo por quê? Perguntei uma vez, quando a peguei se escondendo no armário da cozinha. Ela baixou a cabeça, aqueles cachinhos caindo no rostinho redondo. Ele faz coisa feia, mãe, ela sussurrou. Que coisa feia, menina? Fala direito. Mas ela não dizia mais nada, só começava a chorar baixinho, um choro que parecia não ter força nem para sair. É birra, Jerônimo falou, aparecendo na porta da cozinha. Eu não deixei ela comer doce antes do almoço. E eu, cansada demais para pensar, acreditei nele. A Marinalva, que sempre foi de dormir a noite inteira, começou a ter pesadelos. Gritava no meio da noite, uns gritos que gelavam o sangue. Não, não, por favor, não. Quando eu corria para o quarto, ela já estava sentada na cama, suada, o olhar perdido. Foi só um sonho ruim, mãe, ela dizia, sem me olhar nos olhos. Depois disso, ela não conseguia mais dormir, ficava acordada até o amanhecer. Começou a tirar nota baixa na escola, ela que sempre foi tão estudiosa. Ela tá naquela idade, Jerônimo dizia. Menina de 12, 13 anos fica assim mesmo, meio avoada, cheia de sonho ruim. E eu concordava, porque ele parecia saber mais de criação de filhos do que eu, que nunca tive um pai ou uma mãe que me ensinasse direito. Um dia cheguei em casa mais cedo. Tinha passado mal na fábrica, uma tontura que me derrubou no chão, e o supervisor me mandou embora. O ônibus me deixou perto de casa lá pelas 6 da tarde. Achei estranho o armazém fechado àquela hora. Geralmente só fechava às 7. Fui direto para casa, imaginando que o Jerônimo tinha ido buscar as meninas na escola, mas a casa também estava vazia. Voltei para o armazém, dei a volta pelos fundos.
A porta dos fundos estava apenas encostada. Entrei devagarinho, pensando que podia ser ladrão. Foi quando ouvi o choro. Um chorinho abafado, como se alguém tivesse colocado um pano na boca de quem chorava. Vinha do depósito, aquela parte de trás onde guardavam os sacos de feijão, de arroz, as latas de óleo. Fui me aproximando sem fazer barulho. Fica quietinha, princesa. Se fizer barulho, a mamãe vai ficar muito brava com você. A voz do Jerônimo era doce, nojenta de tão doce. Isso é nosso segredinho, lembra? Papai e filhinha têm um segredinho que ninguém pode saber. Parei na porta sem conseguir me mexer. Meu corpo todo congelou. Vi minha Rosinha encolhida entre 2 sacos grandes de farinha, as perninhas à mostra, as meias escolares abaixadas até os tornozelos. Jerônimo estava ajoelhado na frente dela. Não consegui ver o que ele fazia exatamente, só vi o terror nos olhos da minha filha. Terror puro, como eu nunca tinha visto. Devo ter feito algum barulho, porque ele se virou de repente. Se levantou num pulo, ajeitando a roupa. Clô! Que susto! Não era para você estar na fábrica? Ele sorria, mas os olhos dele tinham uma coisa de bicho acuado. A Rosinha derrubou um vidro de doce, estava ajudando ela a limpar antes que algum cliente visse. A Rosinha não se mexia. Parecia uma boneca quebrada jogada ali. Só os olhos se moviam, olhando de mim para o Jerônimo, do Jerônimo para mim. Eu devia ter feito alguma coisa naquela hora. Devia ter gritado, devia ter atacado ele, devia ter pegado minha filha no colo e saído correndo. Mas não fiz. Fiquei parada, a cabeça rodando, sem acreditar no que meus olhos tinham visto. Vou levar ela para casa. Foi só o que consegui dizer. Peguei a Rosinha pela mão, sentindo ela tremer feito vara verde. Voltamos para casa em silêncio. Ela não disse uma palavra. Eu também não. O que a gente diz numa hora dessas? Naquela noite, deitei no meio das 2 na cama delas. Jerônimo ficou na sala, dizendo que ia dormir no sofá porque estava com dor nas costas. Nenhuma de nós dormiu. Ficamos as 3 de olho aberto, olhando para o teto. Em algum momento, a Marinalva pegou na minha mão e apertou com tanta força que deixou marca. Mãe, ela sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Ele faz isso com a gente faz tempo. Meu mundo acabou naquela noite. Tudo que eu achava que sabia, que achava que tinha construído, desmoronou como castelo de areia. Quis morrer, quis matar, quis voltar no tempo e nunca ter conhecido aquele homem. No dia seguinte, não fui trabalhar. Mandei as meninas para a escola como se nada tivesse acontecido. Assim que Jerônimo saiu para abrir o armazém, comecei a arrumar nossas coisas. Ia fugir com elas para qualquer lugar, longe daquele monstro. Mas não tive tempo. 3 dias depois, a Marinalva começou com aquela febre que não baixava. Dor de barriga, vômito, uma fraqueza que deixava ela amarela. Levei no hospital, o único que tinha na cidade, mais parecido com um posto de saúde grande. O doutor Ricardo, que conhecia a gente desde que as meninas eram pequenas, examinou ela com cuidado. Pediu uns exames, ficou olhando os resultados com a testa franzida. Dona Clotilde, preciso falar com a senhora em particular, ele disse, me chamando para uma salinha ao lado. Meu coração já estava na garganta. A Marinalva tem sinais de infecção. Uma infecção séria, num lugar íntimo. Ele não conseguia nem dizer a palavra direito. Doutor, pode falar claro. Eu preciso saber. Ele respirou fundo, ajeitou os óculos. Sua filha tem marcas que indicam abuso sexual continuado. E não é recente pelo que estou vendo. Há quanto tempo isso vem acontecendo na sua casa, Dona Clotilde? Foi como se o chão se abrisse debaixo dos meus pés. Mesmo já desconfiando, ouvir aquilo da boca de um médico, me apoiei na parede para não cair. Doutor, pelo amor de Deus, salve minha filha. Vamos interná-la, começar antibióticos fortes. Mas, Dona Clotilde, a senhora sabe quem fez isso? Porque temos que denunciar à polícia. Denunciar? Na nossa cidade, onde o delegado era compadre do Jerônimo,
onde eles jogavam cartas juntos todo sábado, onde o prefeito comprava fiado no armazém dele. Que justiça eu ia conseguir ali? Vou cuidar disso, doutor. O senhor cuida da minha filha, que eu cuido do resto. Ele me olhou por cima dos óculos, como quem sabe o que aquilo significava. Não disse nada, só balançou a cabeça. Voltei para o quarto onde a Marinalva estava deitada. Sentei na beirada da cama e peguei na mão dela. Filha, agora você pode me contar tudo. Tudo mesmo, sem medo. E ela contou. Contou de um jeito tão calmo, tão sem emoção, que parecia estar falando da vida de outra pessoa. Era o jeito dela se proteger, eu acho. Separar a alma do corpo para continuar viva. Começou logo depois que nos mudamos para a casa dele. Pequenos toques no começo, o que ele chamava de carinho de pai. Depois, os toques foram ficando diferentes. Ele levava as duas para o depósito do armazém depois da escola, dizia que elas iam ajudar a contar o estoque. Trancava a porta. Fazia joguinhos com elas, dizia que era segredo de família. Se elas contassem para alguém, ele ia me machucar, ia fazer a gente ir morar na rua. O depósito virou um lugar de terror para as minhas filhas. Tinha um colchão velho jogado atrás das prateleiras de mantimentos. Cheirava a mofo e café velho. Ele colocava as meninas lá, uma de cada vez, enquanto a outra ficava do lado de fora, de vigia. Se sua mãe aparecer, você me avisa, senão as duas vão se dar mal. À medida que a Marinalva ia contando, sem chorar, sem mudar o tom de voz, eu sentia meu sangue fervendo dentro das veias. Cada detalhe era uma punhalada. Cada palavra era um pedido de desculpas que eu nunca poderia atender. Como não percebi? Como deixei isso acontecer? Ele dizia que ninguém ia acreditar na gente, mãe. Ela disse por fim. Dizia que todo mundo ia pensar que a gente estava inventando história para separar vocês, que a gente ia acabar num orfanato. Foram 5 anos. 5 anos inteiros daquele inferno particular. Minhas filhas sofrendo caladas enquanto eu trabalhava, acreditando que estava dando uma vida melhor para elas. E a Rosinha? Perguntei, quase sem voz. Pior que eu, mãe. Ela é pequena, não entende direito. Ele machucava ela mais porque ela chorava e ele não gostava de choro. Naquela hora, algo dentro de mim morreu de vez. A Clotilde trabalhadora, honesta, que acreditava na justiça de Deus e dos homens. No lugar dela, nasceu uma mulher que eu mesma não conhecia. Uma mulher capaz de qualquer coisa. Se essa história está te tocando e você quer apoiar nosso canal para continuarmos trazendo relatos reais de vovós brasileiras, você pode contribuir usando o Valeu Demais do YouTube. É só clicar no botão de doação que aparece embaixo do vídeo, escolher o valor que quiser e seguir os passos. Cada centavo ajuda a manter vivas essas histórias que precisam ser contadas. Isso mantém o canal Vovós do Brasil no ar, trazendo mais histórias como a minha. Enquanto a Marinalva ficou internada, comecei a juntar as peças. Descobri que não éramos as únicas vítimas dele. Uma menina que trabalhava de doméstica na casa de uma família rica, filha de uma prima distante, também tinha sido abusada por ele anos antes. A menina tinha contado para a mãe, mas ninguém acreditou. É louca essa menina, diziam. Ela acabou saindo da cidade, ninguém sabia para onde. Voltei para casa naquela noite com a cabeça fervendo. A Rosinha estava dormindo na casa da minha mãe. Não contei nada para ninguém ainda, nem para minha própria mãe. Tinha medo que ela não acreditasse, que defendesse o Jerônimo. Homem tão bom, trabalhador, que cuida da família. Quantas vezes já tinha ouvido isso? Jerônimo estava na sala, com a Bíblia aberta no colo. Ele gostava de se fingir de homem religioso. Como está a Marinalva? Perguntou, parecendo preocupado. Consegui controlar minha vontade de avançar no pescoço dele ali mesmo. Vai ficar internada uns dias. É infecção. Ele fechou a Bíblia devagar, colocou na mesinha. Que pena. Vou rezar por ela. E sorriu, aquele sorriso limpo de quem não carrega culpa nenhuma. Foi aí que eu tive certeza. Ele não ia parar nunca. E ninguém ia fazer nada para impedir.
Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, fingindo dormir, tomei minha decisão. Não ia esperar pela justiça dos homens, nem pela justiça de Deus. A justiça ia vir pelas minhas próprias mãos e ia marcar aquele demônio de um jeito que ele nunca mais esquecesse. Passei 3 dias sem pregar o olho. 3 dias circulando pela casa como alma penada, esbarrando nos móveis, derrubando as coisas, a cabeça longe do corpo. Não comia, não bebia, só fumava. Peguei o vício naquela semana, depois de anos sem encostar num cigarro. O gosto amargo na boca combinava com o que eu sentia por dentro. Jerônimo continuava sua vida como se nada tivesse acontecido. Ia pro armazém de manhã, voltava para almoçar, perguntava pelas meninas com cara de preocupação. As meninas já melhoraram, Clô? Queria tanto ir visitar, mas o movimento no armazém tá grande. E eu ali, olhando para ele, vendo a máscara que ele usava, querendo arrancar os olhos dele com as unhas, mas sorrindo e dizendo: elas estão melhorando, graças a Deus. Marinalva continuava internada. A infecção tinha se espalhado, atacado os rins. Rosinha ficava na casa da minha mãe, eu dizia que era para não pegar a doença da irmã. Não conseguia nem olhar direito para minha caçula sem sentir uma dor que rasgava o peito. Como eu não percebi? Como deixei aquilo acontecer por tanto tempo? Tentei falar com o delegado. Fui até a delegacia num dia que sabia que Jerônimo estaria ocupado com a entrega de mercadoria no armazém. O prédio era pequeno, paredes descascando, cheiro de mofo e cigarro velho. Sentei na frente do delegado Augusto, um homem gordo de bigode grosso que mascava palito de dente enquanto me ouvia. Dona Clotilde, isso é uma acusação muito séria que a senhora está fazendo. Ele disse depois que terminei de contar tudo, sem olhar na minha cara. O Jerônimo é um homem respeitado na cidade. Membro da igreja, comerciante honesto, nunca tivemos uma queixa contra ele. Mas, doutor, tenho o laudo do médico. A Marinalva está internada por causa disso. A Rosinha também tem marcas. Ele tirou o palito da boca, olhou bem para mim. Olha aqui, dona. Não é melhor a senhora pensar direito antes de sujar a honra de um homem de bem? Vai que essas meninas aprontaram por aí com algum moleque da escola e agora estão botando a culpa no padrasto para se livrar do castigo? Saí de lá com mais ódio ainda. Era isso que o mundo oferecia para as minhas filhas? Um dar de ombros, uma acusação velada de que a culpa era delas? O delegado ainda gritou quando eu já estava na porta. E diga pro Jerônimo que domingo tem carteado na minha casa. Ele tá devendo a revanche. Voltei pro hospital, sentei ao lado da cama da Marinalva. Ela dormia, o rosto ainda manchado de febre, o corpo magro parecendo menor ainda naquela cama de hospital. O doutor Ricardo passou na hora da visita, me chamou no corredor. Dona Clotilde, a senhora foi à polícia? Fui. O delegado praticamente disse que minhas filhas que são as culpadas. Ele balançou a cabeça, não parecia surpreso. Era de se esperar. Nessa cidade, mulher e criança não têm voz, principalmente contra homem que tem dinheiro e amigos no poder. E agora, doutor? Agora a senhora precisa proteger suas filhas, tirar elas daqui, desse ambiente, começar de novo em outro lugar. Como? Não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. Ele suspirou, olhou para os lados como quem teme ser ouvido. Olha, eu não posso me envolver mais que isso. Tenho família, preciso do meu emprego, mas a senhora vai ter que fazer o que achar melhor. Entendi o que ele não disse. Não haveria justiça pelos caminhos normais. Não naquela cidade, não para nós. Durante as visitas ao hospital, comecei a sondar as enfermeiras. Principalmente a Lourdes, uma senhora de seus 50 anos, que cuidava da Marinalva com carinho especial. Um dia, criei coragem e perguntei: Dona Lourdes, a senhora conhece algum remédio bom para dormir? Tô com insônia desde que as meninas adoeceram. Ela me olhou de um jeito estranho, como se pudesse ler minha mente. Tenho uns comprimidos fortes que o médico me receitou quando meu marido morreu. Se quiser, posso trazer alguns para a senhora. No dia seguinte, ela me entregou um envelope discreto com 10 comprimidos brancos.
Tome cuidado, dona Clotilde. É forte. Meio comprimido já faz dormir a noite toda. Um inteiro derruba um homem grande por horas. Guardei aquele envelope como um tesouro. Meu primeiro pensamento foi moer os comprimidos e colocar na comida de Jerônimo aos poucos, todos os dias, até ele morrer, sem nem saber por quê. Morte silenciosa, como silencioso tinha sido o sofrimento das minhas filhas. Cheguei a planejar nos mínimos detalhes. Ia colocar o pó no café dele de manhã, todo dia um pouquinho mais. Ninguém ia desconfiar. Um homem que de repente tem um problema cardíaco, uma parada respiratória durante o sono. Coisas que acontecem. Naquela época, eu visitava a Marinalva de manhã, depois ia ver a Rosinha na casa da minha mãe, e só voltava para casa à noite. Jerônimo nem desconfiava que eu já sabia de tudo. Ele até se ofereceu para cuidar da Rosinha enquanto eu estava no hospital. Deixa ela aqui comigo, Clô. Sua mãe já é muito velha para ficar com criança o dia todo. Tive que me segurar para não avançar no pescoço dele ali mesmo. Não, ela tá melhor lá. Minha mãe insistiu, respondi, sem conseguir olhar para a cara dele. Foi durante essas visitas à casa da minha mãe que descobri mais uma peça daquele quebra-cabeça sórdido. Estava na cozinha ajudando a fazer almoço quando ouvi minha mãe conversando com Dona Zefinha, nossa vizinha de longa data. Pois é, comadre. Essa história me fez lembrar daquela menina, a Josefa, filha da Neuza que trabalhava na casa dos Mendonça, dizia Dona Zefinha. A pobrezinha também ficou doente de repente, com febre alta, dor no baixo ventre. Quando levaram no médico em Caruaru, descobriram que tinha sido abusada. Gelei ao ouvir aquilo. Parei de mexer a panela, apurando os ouvidos. E quem foi o desgraçado? Perguntou minha mãe. Nunca se soube ao certo. A menina dizia que foi o dono do armazém, aquele que se mudou para cá faz uns anos. Mas ninguém acreditou nela. Acharam que era invenção. Até a própria mãe duvidou. No fim, a Neuza levou a menina embora. Foram tentar a vida em São Paulo. Dona Zefinha baixou a voz. Dizem que a menina tentou se matar depois disso. Tomou um vidro de remédio. Salvaram por pouco. Minhas pernas bambearam. Não era a primeira vez. Não eram só minhas filhas. Aquele demônio já tinha feito outras vítimas antes. E continuaria fazendo, se ninguém o parasse. Foi aí que meu plano mudou. Não queria mais uma morte silenciosa, rápida, misericordiosa. Queria que ele sentisse na pele o horror que tinha feito minhas filhas sentirem. Queria marcar ele de um jeito que, mesmo que sobrevivesse, nunca mais pudesse esconder o monstro que era por dentro. O ferro de passar roupa. Aquela ideia veio como um relâmpago, numa noite em que eu passava as camisas dele. Sim, mesmo sabendo de tudo, continuei fazendo as tarefas de casa, para não levantar suspeitas. O ferro esquentava na chapa do fogão a lenha, ficava vermelho como brasa. Eu olhava para o ferro e imaginava o que ele poderia fazer na pele de um homem. Que marca deixaria? Que dor causaria? Comecei a planejar cada detalhe. Os comprimidos para dormir serviriam não para matar, mas para imobilizar. Precisava de cordas também. E do momento certo. Tudo tinha que ser perfeito. Minha mãe notou a mudança em mim. Eu, que sempre fui de falar, de rir mesmo nas dificuldades, tinha virado uma pessoa calada, de olhar fixo, distante. Um dia, ela me pegou pelo braço quando eu já estava saindo da casa dela. "O que você tá tramando, Clotilde?" perguntou, os olhos espremidos me estudando. "Nada, mãe. Só tô cansada." Me olha nos olhos e diz que não tá pensando em fazer uma besteira. Não consegui mentir olhando nos olhos dela. Baixei a cabeça. "Escuta aqui", ela disse, apertando meu braço com força surpreendente para uma mulher de sua idade. Não sei o que aconteceu direito, mas sei que tem coisa errada nessa história toda. As meninas tão doentes não é de gripe nem de virose, não é mesmo? Balancei a cabeça, sentindo as lágrimas finalmente virem, depois de dias de secura. Foi ele, não foi?
Aquele desgraçado fez alguma coisa com minhas netas. Desabei nos braços dela, contando tudo entre soluços. O depósito, os abusos, a doença da Marinalva, a delegacia, tudo. Ela me abraçou forte, deixou eu chorar até secar, depois me afastou, segurou meu rosto entre as mãos calejadas. Você vai fazer o que tem que fazer, minha filha. E eu não vou perguntar o que é, só vou ficar com as meninas pelo tempo que for preciso. Aquele apoio silencioso da minha mãe foi o que me deu forças para continuar. Ela não perguntou mais nada, não quis saber detalhes. Só me abraçou forte quando me despedi naquele dia e sussurrou no meu ouvido: que Deus te proteja e guie sua mão. As 2 semanas seguintes foram de preparação meticulosa. Consegui mais comprimidos com a enfermeira Lourdes, que continuava me olhando com aquela expressão de quem sabe mais do que diz. Comprei uma corda resistente numa loja do outro lado da cidade, onde ninguém me conhecia. Disse que era para amarrar umas cabras que meu marido tinha comprado. Esperei Marinalva melhorar o suficiente para ter alta do hospital. O Dr. Ricardo me chamou no consultório antes de liberar ela. Dona Clotilde, o que a senhora vai fazer agora? Vou para a casa da minha mãe com as meninas, pelo menos por enquanto. Ele assentiu, parecendo aliviado. E o seu marido? Olhei bem nos olhos dele. O que tiver que acontecer com ele, vai acontecer. Ele não perguntou mais nada. Me entregou algumas receitas de antibióticos para Marinalva continuar tomando e um envelope. Tome, é o dinheiro da conta do hospital. Já está pago. Como assim, doutor? Quem pagou? Digamos que a prefeitura decidiu que esse é um caso especial. O que importa é que a senhora não precisa se preocupar com isso. Use o dinheiro para recomeçar em outro lugar, se for o caso. Saí do hospital com Marinalva, levei ela direto para a casa da minha mãe. As 2 irmãs se abraçaram chorando quando se viram. Fiquei olhando aquela cena, gravando cada detalhe na memória. Era por elas que eu ia fazer o que ia fazer. Por elas e por todas as outras meninas que aquele monstro tinha machucado, ou ainda ia machucar se continuasse solto. Aposto que você não tem coragem de dar like nesse vídeo. Ou será que tem? Mostre que você apoia mulheres que lutam contra abusos clicando no botão de curtir agora mesmo. Vamos ver quantas pessoas realmente se importam? Voltei para casa naquela noite com o coração decidido. Jerônimo estava na sala, assistindo televisão, tomando uma cachaça. As meninas não vêm para casa hoje? Ele perguntou, fingindo preocupação. Não, minha mãe pediu para elas ficarem lá mais uns dias, até a Marinalva se recuperar completamente. Ele assentiu, voltando a atenção para a TV. Não fazia ideia que aquela seria sua última noite de paz. Fui para a cozinha, comecei a preparar o jantar. Um prato especial, com o tempero amargo da vingança. Tudo estava pronto. As cordas escondidas debaixo da cama, o ferro separado, os comprimidos de sonífero na palma da minha mão, prontos para serem moídos e misturados na comida dele. "O que tem para jantar, Clô?" ele gritou da sala. "Uma surpresa", respondi, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Uma calma que vinha da certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava prestes a fazer a coisa certa. Decidi que a vingança ia acontecer no aniversário de Jerônimo. Ele fazia 46 anos naquele 15 de outubro, uma quinta-feira. Era perfeito. O armazém fechava mais cedo e ele sempre bebia mais que o normal no aniversário. Tinha até comprado uma garrafa de uísque caro para comemorar. Ele e alguns amigos iam tomar uns goles depois do expediente, antes de ele vir para casa. A data era perfeita por outro motivo. Minhas filhas já estavam melhor. A Marinalva tinha se recuperado da infecção, graças aos antibióticos do Dr. Ricardo. A Rosinha também estava mais falante, mais viva, longe daquele monstro. As 2 ficariam na casa da minha mãe até eu terminar o que precisava fazer. Durante a semana, preparei tudo nos mínimos detalhes. Comprei carne especial no açougue do seu Manuel. Um corte caro que eu normalmente não poderia pagar, mas usei o dinheiro que o Dr. Ricardo me deu.
Fiz uma marinada com alho, cebola, pimenta do reino, tudo que o Jerônimo gostava. Moí 6 comprimidos de sonífero até virar um pó fininho, que guardei num papel dobrado dentro do meu sutiã. Na véspera, lavei nossas poucas roupas, arrumei 2 bolsas pequenas com o essencial para mim e para as meninas. Escondi nossas certidões de nascimento, meus documentos e o dinheiro que tinha juntado durante esses anos, escondido dele, dentro de uma fronha velha. Deixei tudo pronto na casa da minha mãe. No dia 15, acordei antes do sol nascer. Limpei a casa toda, deixei tudo brilhando. Queria que fosse a última lembrança que ele teria daquele lugar. Fui ao armazém, comprei ingredientes para o bolo de aniversário, farinha, açúcar, ovos. Sorri para ele como se nada estivesse errado. Vou fazer aquele bolo de chocolate que você gosta, falei, tentando soar normal. E um jantar especial. Ele sorriu, aquele sorriso que antes me parecia bonito e agora me dava náuseas. Você é uma boa esposa, Chloe. Por isso que gosto tanto de você. Passei o dia na cozinha, preparando tudo. O bolo ficou bonito, coberto com chocolate e alguns confeitos coloridos que comprei na cidade. Um luxo raro para nós. O cheiro da carne assando no forno enchia a casa. Fiz um molho grosso, bem temperado, perfeito para esconder o gosto amargo dos remédios. Por volta das 6 da tarde, ouvi ele chegando. Tinha a voz mais alta que o normal, sinal de que já tinha bebido com os amigos no armazém. Ótimo. Isso ia ajudar o remédio a fazer efeito mais rápido. Chegou o meu aniversariante, falei, forçando alegria na voz. O jantar já está quase pronto. Ele veio até a cozinha, me abraçou por trás. Tive que usar toda a minha força para não me afastar, para não mostrar o nojo que sentia das mãos dele me tocando. Tá cheiroso. Você caprichou hoje, hein? É claro, é um dia especial. Coloquei a mesa na sala com a toalha de crochê que só usávamos em ocasião especial. Acendi até umas velas, as mesmas que sobraram do casamento. Servi o vinho barato que ele tinha comprado, enchi bem o copo dele. Cadê as meninas? Ele perguntou quando sentamos para comer. Não vão vir jantar com a gente? Ainda estão na casa da minha mãe. A Marinalva ainda tá fraca, sabe? Mas mandaram parabéns pro senhor. Ele assentiu, parecendo desapontado. Claro que estava. Suas vítimas não estavam ali. Cortei a carne, servi uma porção grande no prato dele, bem molhada com aquele molho escuro onde eu tinha misturado os comprimidos moídos. Ele comeu com vontade, repetiu 2 vezes. Bebia entre uma garfada e outra, alternando entre o vinho e a cachaça. Tá uma delícia, Chloe. Você é a melhor cozinheira desse mundo. Sorri, comendo pouco do meu próprio prato. Não conseguia engolir direito, com o estômago apertado de ansiedade. Come mais um pouco, tem bastante ainda. Fiz pensando em você. Depois da carne, servi o bolo. Cantei parabéns para ele, sozinha, minha voz ecoando estranha na cozinha vazia. Ele comeu 2 pedaços grandes, empurrando com mais vinho. Em menos de meia hora, os olhos dele já estavam pesados. A fala começou a ficar arrastada. Tô cansado, Chloe. Acho que vou deitar um pouco. Vai sim, meu bem. Você bebeu demais na comemoração com os amigos, né? Vai descansar que eu arrumo tudo aqui. Ele se levantou com dificuldade, cambaleou até o quarto. Ouvi a cama ranger quando ele se jogou nela. Esperei uns 10 minutos, lavando a louça com calma, o coração batendo tão forte que parecia que ia pular pela boca. Quando terminei, fui até o quarto verificar. Jerônimo estava esparramado na cama, ainda de roupa, roncando alto. Cutuquei ele com força. Nada. Chamei o nome dele, gritando no ouvido. Nem se mexeu. Os remédios tinham feito efeito completo, ajudados pela bebida. Era a hora. Peguei as cordas que tinha escondido embaixo da cama. Cordas grossas, de sisal, que ele mesmo usava para amarrar os sacos de grãos no armazém. Comecei pelo pulso direito, amarrando firme no pé da cama. Depois, o esquerdo. Por fim, os tornozelos, cada um amarrado numa ponta diferente da cama. Ele ficou esticado ali, em forma de X. Abri a camisa dele,
expondo o peito peludo, mãos tremendo, coração disparado. Fui até a cozinha. O fogão a lenha ainda estava aceso. Coloquei o ferro de passar, aquele pesado de ferro maciço, sobre a chapa quente. Esperei ele ficar vermelho como brasa. Voltei para o quarto. Jerônimo continuava inconsciente. Olhei bem para a cara dele, a cara que minhas filhas tinham que ver enquanto ele fazia aquelas coisas horríveis. O homem que elas chamavam de pai por obrigação. O monstro disfarçado de gente. Busquei o ferro na cozinha, usando um pano grosso para não queimar minha mão. O metal estava vermelho vivo, fumegando. Voltei para o quarto, me aproximei da cama. Ali, parada ao lado dele, com o ferro na mão, hesitei por um segundo. Era pecado o que eu ia fazer? Era crime? A justiça dos homens não tinha feito nada por minhas filhas. A justiça de Deus demorava demais. Talvez eu fosse para o inferno por isso, mas já estava no inferno mesmo, vendo minhas filhas sofrendo. Encostei o ferro no peito dele. O chiado da carne queimando foi o som mais terrível e mais satisfatório que já ouvi na vida. O cheiro enjoativo de pelo chamuscado e pele queimada encheu o quarto. Jerônimo acordou na hora, com um grito de dor que deve ter sido ouvido até o fim da rua. Mas eu não parei. Aguentei ele se debatendo, gritando, as cordas esticando com a força que ele fazia. Queimei primeiro na diagonal, de cima para baixo. Depois outra linha diagonal cruzando a primeira, formando o M. Continuei, metódica, calculada. O O foi mais difícil. Tive que passar o ferro várias vezes em curva. O N, o S, o T, o R e finalmente o O de novo. M-O-N-S-T-R-O. 7 letras marcadas a ferro e fogo no peito dele. 7 queimaduras profundas que nunca sarariam completamente, que ele carregaria pelo resto da vida, assim como minhas filhas carregariam as cicatrizes invisíveis do que ele fez. Quando terminei, ele já não gritava mais. Tinha desmaiado de dor. A pele em volta das letras estava vermelha, inchada, com bolhas se formando. O trabalho estava feito. Voltei para a cozinha, coloquei o ferro de volta no fogão. Lavei as mãos, troquei de roupa. Tinha planejado cada passo. A parte mais difícil viria agora. Trouxe o carrinho de mão que ficava no quintal, usado para carregar terra e adubo para o nosso pequeno jardim. Voltei para o quarto, cortei as cordas, não completamente, só o suficiente para soltar ele da cama. Jerônimo ainda estava inconsciente, a respiração fraca. Com muito esforço, arrastei o corpo dele até o carrinho de mão. Ele era pesado, mas eu estava com uma força que nunca tinha sentido antes. Arranquei a camisa dele completamente, deixando à mostra a palavra queimada no peito. Tirei também as calças, deixando só a roupa de baixo. Cobri ele com um lençol velho e saí pelos fundos da casa, empurrando o carrinho. Já era quase meia-noite, as ruas estavam desertas. O único bar da cidade já tinha fechado, até os cachorros estavam quietos. Empurrei aquele carrinho por quase 1 quilômetro até a praça central. A praça era o coração da cidade. Ali ficava a igreja, a prefeitura, o coreto onde tocava a banda aos domingos. De manhãzinha seria o primeiro lugar a encher de gente. Perfeito. Parei no meio da praça, onde tinha um banco de madeira embaixo de uma grande mangueira. Com muito esforço, tirei Jerônimo do carrinho e o coloquei deitado no banco. Tirei o lençol que cobria ele, deixando à mostra o corpo seminu e, principalmente, o peito marcado com a palavra monstro, em letras vermelhas e em carne viva. Voltei para casa, guardei o carrinho, entrei, fechei a porta. Sentei na cozinha e chorei. Chorei por horas, até não ter mais lágrimas. Não era tristeza, nem arrependimento. Era alívio. Era o peso saindo dos meus ombros. De madrugada, arrumei uma pequena mala com o essencial. Passei no quarto, olhei uma última vez para a cama onde tanta coisa ruim tinha acontecido. Fechei a porta e não olhei para trás. Saí antes do amanhecer, andando rápido até a casa da minha mãe. Ela me esperava na porta, como se soubesse exatamente quando eu chegaria. Não perguntou nada, só me abraçou forte e disse: "Tá feito?" "Tá feito", respondi.
Naquela mesma manhã, os primeiros trabalhadores que passavam pela praça encontraram Jerônimo. O alvoroço foi grande. Uma ambulância veio de Caruaru para levar ele para o hospital de lá. A polícia começou a investigar, batendo de porta em porta. O jornal local, que saía uma vez por semana, teve sua manchete mais sensacional em anos. Homem marcado a ferro é encontrado na praça. A notícia dava detalhes de como Jerônimo Alves da Silva, 46 anos, dono do armazém central, tinha sido encontrado quase nu, com a palavra monstro, marcada a ferro quente no peito. Até o momento não há suspeitos e a vítima segue internada no hospital regional em estado grave, dizia a matéria. Ninguém suspeitou de mim. Uma mulher franzina como eu, que mal tinha forças para carregar um saco de farinha, como poderia ter feito aquilo com um homem do tamanho dele? Devia ter sido alguma vingança de negócios, alguma dívida não paga. Talvez obra de bandidos de fora. A cidade fervilhava de teorias. 3 dias depois do ocorrido, quando a poeira começou a baixar, coloquei minhas filhas num ônibus para Recife. Minha mãe veio junto. Levamos só o essencial, umas poucas roupas, os documentos e as economias que eu tinha guardado e escondido durante anos. Em Recife, pegamos outro ônibus, esse para São Paulo. A viagem foi longa, 3 dias na estrada, as meninas assustadas com o tamanho do mundo que se abria além da nossa cidadezinha. Eu também estava assustada, mas sentia uma força nova dentro de mim. Tinha feito o que precisava ser feito. Tinha protegido minhas filhas da única maneira que podia. Você faria o mesmo que eu? Ou teria agido diferente? O que uma mãe deve fazer quando as autoridades não protegem seus filhos? Me conte nos comentários o que você faria no meu lugar. De São Paulo, conseguimos passagem num ônibus para o sul. Eu tinha uma prima distante em Joinville, Santa Catarina. Tinha escrito para ela contando que estava indo, mas não contei o motivo. Só disse que precisava recomeçar a vida longe de Pernambuco. Chegamos em Joinville num dia frio de novembro, as meninas tremendo dentro dos casacos finos que compramos na rodoviária de São Paulo. Era um mundo completamente diferente do que conhecíamos. As casas de arquitetura alemã, o sotaque estranho das pessoas, o clima frio. Mas tinha uma coisa boa ali. Ninguém nos conhecia. Ninguém sabia nossa história. Podíamos ser quem quiséssemos. Nunca mais tive notícias de Jerônimo. Às vezes me pergunto se ele sobreviveu às queimaduras, se continuou morando na mesma cidade, se teve coragem de mostrar aquele peito marcado em público. Se as pessoas, ao verem aquelas cicatrizes em forma de letras, começaram a se perguntar se a palavra estampada na pele dele não seria verdade. Sei que o que fiz não apagou o sofrimento das minhas filhas. Sei que talvez tenha sido errado pela lei dos homens. Mas naquela noite, na solidão daquele quarto, com o ferro quente na mão, eu não era apenas a Clotilde. Era todas as mães do mundo, protegendo seus filhotes da única maneira que podiam. Recomeçamos vida nova em Joinville com documentos novos. Minha prima conhecia uma pessoa que trabalhava no cartório e, com uns trocados por baixo dos panos, conseguimos certidões limpas, sem nenhuma ligação com nosso passado em Pernambuco. Clotilde Menezes virou Clotilde Aparecida Santos. As meninas também mudaram de sobrenome. Era como nascer de novo, mas carregando todo o peso do que tínhamos vivido. Nos primeiros meses foi difícil demais. O sotaque nordestino nos denunciava como de fora, e os sulistas não eram muito acolhedores com gente do Nordeste naquela época. Moramos num quartinho emprestado pela minha prima, as 4. Eu, minha mãe e as 2 meninas, espremidas num espaço que mal cabia uma família. Mas era limpo, era seguro, e principalmente era longe dele. Consegui emprego numa fábrica têxtil grande da região. Era o que eu sabia fazer, afinal. Minhas mãos já conheciam o caminho entre os fios, já sabiam a dança das máquinas de costura. O trabalho era duro, mas pagava melhor que em Caruaru. Engraçado como a vida dá voltas. Saí de uma fábrica de tecidos no Nordeste para cair em outra no Sul, como se meu destino estivesse amarrado nos fios e tramas de pano. Minha mãe cuidava das meninas enquanto eu trabalhava.
Aos poucos, juntamos dinheiro para alugar uma casinha pequena num bairro afastado. Não era grande coisa, mas era nossa. Tinha um quintalzinho onde plantei manjericão e hortelã, como fazia na minha terra. O cheiro das ervas me trazia um pouco de conforto quando a saudade de casa apertava. Os pesadelos vieram me visitar quase toda noite durante anos. Às vezes, sonhava que tinha ido embora sem fazer nada, e Jerônimo continuava machucando minhas filhas. Acordava suada, gritando, as meninas correndo para o meu quarto assustadas. Outras vezes, sonhava com o ferro quente, o cheiro de carne queimada, o grito dele. Nesses dias, acordava em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem fazer barulho. Não era só eu que sofria com lembranças ruins. As meninas também tinham suas noites de terror. A Rosinha, menor, às vezes se escondia embaixo da cama quando algum homem desconhecido vinha na nossa casa. A Marinalva, mais velha, tinha crises de raiva, quebrava coisas, gritava com todo mundo. A dor delas era a minha dor, multiplicada por 1000. Levou tempo, mas fomos melhorando aos poucos. Procurei um médico para as meninas, um doutor mais velho que tinha jeito de avô e falava manso. Ele indicou uma psicóloga, dessas que na época eram raras, ainda mais para atender gente pobre como nós. Mas dei um jeito. Trabalhei dobrado, limpei casa de madame nos fins de semana para pagar as consultas. A psicóloga ajudou muito. Era uma moça nova, com ideias modernas, que não julgava ninguém. As meninas iam uma vez por semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês. Voltavam mais leves das consultas, como se fossem deixando pedaços daquele fardo pesado pelo caminho. Eu não fiz terapia. Não tinha dinheiro para isso. E também não acreditava que palavra curasse o que eu sentia. Minha cura vinha do trabalho, do cansaço que não deixava pensar, e de ver minhas filhas crescendo longe daquele monstro. Isso era remédio suficiente. Os anos foram passando, as meninas crescendo. Marinalva terminou o ginásio. Depois quis fazer o curso de enfermagem. Quero ajudar pessoas como o Dr. Ricardo me ajudou, mãe, ela disse. E foi o que fez. Estudou de dia, trabalhou de noite como atendente de hospital, se formou enfermeira com muito sacrifício. A Rosinha demorou mais para encontrar seu caminho. Era mais calada, mais fechada. Repetiu 1 ano na escola, teve dificuldade para fazer amigos. Mas quando começou a trabalhar como assistente numa escolinha infantil, algo nela se acendeu. Gosto de cuidar das crianças, mãe, de proteger elas. No ano seguinte, já estava estudando para ser professora. Durante 50 anos, mantive silêncio sobre o que tinha acontecido em Caruaru. Não falávamos disso em casa. Era como se nossas vidas tivessem começado no dia em que chegamos a Joinville. As meninas cresceram, se casaram, tiveram filhos. Minha mãe envelheceu e partiu desse mundo sem nunca mais tocar no assunto daquela noite. Acho que ela levou para o túmulo o orgulho silencioso do que eu tinha feito, porque era orgulho mesmo que eu via nos olhos dela quando me olhava. Uma mãe que entende outra mãe, no mais profundo, sem precisar de palavras. O tempo foi passando, fui envelhecendo. Me aposentei da fábrica têxtil com as mãos deformadas de tanto trabalhar, mas com o coração em paz de ter dado uma vida digna para as minhas filhas. Virei avó, depois bisavó. A vida seguiu seu curso, como o rio que não para nunca. Foi só aos 75 anos que recebi a notícia. Um primo distante que ainda morava no Nordeste me escreveu uma carta. Tinha encontrado por acaso uma notícia antiga num jornal de Caruaru. Jerônimo Alves da Silva tinha morrido, sozinho, num cortiço miserável em Maceió. O jornal dizia que ele tinha sido encontrado já em decomposição. Ninguém tinha dado por sua falta. Os vizinhos disseram que era um homem estranho, que nunca tirava a camisa mesmo no calor, e vivia bêbado, falando sozinho. Não tinha família, não tinha amigos. Morreu como viveu, um monstro solitário. Quando li aquilo, senti um alívio que não sabia que ainda precisava sentir. Como se uma porta que estava apenas encostada finalmente tivesse se fechado por completo. Mostrei a carta para as minhas filhas. Foi a primeira vez em décadas que falamos abertamente sobre o que tinha acontecido.
Ele morreu do jeito que merecia, mãe, disse Marinalva segurando minha mão. Sozinho, sem ninguém. Acho que a marca que você deixou nele pesou mais que o ferro quente, completou Rosinha. Ele carregou isso até o fim. Foi a partir desse dia que comecei minha reconciliação com o passado. Já estava com 75 anos, já tinha vivido uma vida inteira tentando esquecer. Mas percebi que não era esquecer que eu precisava, era aceitar. Aceitar que aquilo tinha acontecido, que eu tinha feito o que fiz e que cada escolha me trouxe até aqui. Comecei a contar pedaços da história para minhas netas quando elas ficaram mais velhas. Não os detalhes sórdidos, claro, mas o suficiente para que entendessem a importância de confiar nos próprios instintos. Se um homem faz você se sentir desconfortável, mesmo que todo mundo diga que ele é bom, escute seu coração, eu dizia. O corpo sabe quando algo não está certo. Minhas netas cresceram fortes, seguras de si. Não têm medo de dizer não, de estabelecer limites. São mulheres que não se deixam diminuir por homem nenhum. Acho que essa é minha maior vitória. Quebrar o ciclo de submissão que manteve tantas mulheres da minha geração presas em situações horríveis. É engraçado como a vida dá voltas. Hoje, aos 85 anos, sentada na varanda da minha casinha em Joinville, posso olhar para trás e ver o caminho todo. Os erros, os acertos, as dores e as alegrias. Não me arrependo do que fiz naquela noite. Se fosse hoje, faria tudo igual. Porque aprendi que às vezes a justiça não vem dos tribunais, nem do céu. Às vezes, a justiça precisa vir das nossas próprias mãos. Aprendi que proteger quem a gente ama está acima de qualquer lei escrita pelos homens. Aprendi que o silêncio pode ser uma prisão, mas também pode ser uma proteção. E, principalmente, aprendi que nenhuma mulher está sozinha na sua dor. Estamos todas conectadas por um fio invisível de força e resistência que vem desde nossas avós, bisavós e vai até nossas netas e bisnetas. Hoje as meninas já são mulheres feitas, com suas próprias famílias. A Marinalva se aposentou como enfermeira-chefe do hospital regional, respeitada por todos. Casou, teve 3 filhos, agora já tem netos também. A Rosinha se tornou diretora da escola, onde começou como auxiliar. Transformou a vida de centenas de crianças. Também casou, teve 2 filhos. Ambas escolheram homens bons, de verdade. Homens que respeitam, que ajudam, que amam de igual para igual. Os netos e netas cresceram ouvindo histórias sobre a vovó Clô, que veio do Nordeste com uma mala de coragem e construiu uma vida nova do zero. O que eles não sabem, o que ninguém, além das minhas filhas, sabe, é como exatamente aquela coragem se manifestou numa noite quente de outubro, há tantas décadas atrás. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma velha de cabelos brancos, rosto enrugado pelo tempo, mãos deformadas pelo trabalho duro. Mas vejo também os olhos de uma mulher que não se curvou quando o mundo inteiro parecia querer dobrá-la. Uma mulher que, quando precisou escolher entre a lei dos homens e a proteção das suas crias, não hesitou. Não sou nenhuma santa. Não mereço estátua em praça pública. Fiz o que tinha que fazer num tempo em que mulheres como eu não tinham voz, não tinham opções, não tinham a quem recorrer. Se isso me faz criminosa aos olhos de alguns, que seja. Aos olhos das minhas filhas, sou heroína, e isso me basta. A marca que deixei no peito daquele homem sumiu com ele. Mas a marca que ele deixou nas minhas filhas, invisível aos olhos, ainda está lá. Cicatrizada, sim, mas presente. E a marca que ele deixou em mim é essa força calada que me manteve viva e lutando todos esses anos. Eu sou Clotilde Aparecida Menezes, e essa foi a história da minha vida. Se quer ouvir mais relatos reais de vovós brasileiras que enfrentaram o impossível, se inscreva agora no canal Vovós do Brasil. Cada história é um pedaço da história do nosso país que precisa ser contada. Aperte o botão de inscrição e não perca nenhuma história de superação como a minha. E não se esqueça de clicar nos quadrados que estão passando na tela agora, para conhecer mais histórias de mulheres guerreiras como eu que enfrentaram o impossível
e venceram. Cada clique é uma porta aberta para o passado que nos ensina a construir um futuro melhor. Histórias que precisam ser ouvidas para que nunca mais se repitam.